Crescer 10 vezes mais é uma programação mental. É uma mentalidade. Porque você não aprende na infância, na faculdade e nem com sócios. Eu não aprendi. Eu fui para os Estados Unidos e o americano falou para mim: o que você precisa fazer para crescer 10 vezes mais? Cara, esse cara mudou a minha empresa. Porque eu comecei a colocar num papel, eu falei, eu tenho que mudar completamente a estratégia e o meu nicho de atuação da minha empresa. Se ele não tivesse falado isso pra mim, eu não estaria aqui agora. Sabe por quê? Porque foi em cima dessa pergunta que eu falei, eu preciso ir pro palco. Eu preciso ser o dono do conteúdo. Eu preciso fazer isso. E eu desenhei a meta baseado no 10x. Só que daí, beleza. Tive essa fusão mental de mindset. E agora, o que eu preciso fazer? Você precisa entender quem é você. Por que quem é você? Porque para empreender existem 3 perfis de pessoa. Todo mundo é assim. Ou você é um produtor habilidoso. O que é um produtor habilidoso? É o cara que é criativo, a mulher que é criativa, visionário, gênio em criatividade, comunicador, vai pro palco, bom de vendas, é aquele produtor habilidoso. Só que o produtor habilidoso, ele é desorganizado, ele não planeja, ele não faz, se identificou, né? Você é esse cara, né? Se identificou, né? Você é esse cara. Sim, tô vendo, você é esse cara. É isso aí. Né? Então, olha só, o produtor habilidoso é esse cara. Só que, qual que é a segunda nomenclatura de empresários? O gestor líder. O que o gestor líder é? É um cara que está nos bastidores, organizando toda a visão que o produtor habilidoso tem. Esse cara fala, peraí, deixa eu colocar na planilha, deixa eu colocar métricas, deixa eu colocar indicadores, deixa eu ver se vai dar certo, deixa eu trabalhar para você. Então assim, o produtor habilidoso, visionário e tudo mais, o gestor líder é tão importante quanto, mas eles andam juntos. E quando eu tenho essas duas pessoas juntas, é exponencialidade. Agora se eu tenho somente o gestor é o planejador, só que o cara é tímido, a mulher é tímida, ele não é visionário. Ele não tem visão de crescimento exponencial. Ele simplesmente está ali na labuta todo dia, mas ele não tem essa visão. Então ele precisa de um produtor habilidoso para falar para ele o seguinte: ó, toca essa parte aqui e deixa que eu vou exponencializar esse negócio. Mas organiza os bastidores aqui para deixar tudo organizado. Então quando eu descobri o meu papel, quem eu era na organização, ficou muito mais fácil. Aí qual é a terceira nomenclatura de empresário? É quando você deixa de ser um produtor habilidoso, você continua sendo, você tem essa característica. Ou você deixa de ser um líder, você continua sendo, você tem essa característica. E aí você vira um empreendedor 10x, que eu falo. O que é isso, um empreendedor 10x? Que é onde você olha todo o ecossistema de empresas e você investe. Ó, eu vi, essa empresa tem potencial, investir nessa, aí você só cobra resultados. Deixa eu ver números, métricas e tudo mais. Então, a gente passa por a gente tem essas 3 características de empresários. Então, para que eu possa dar certo de forma mais rápida, se eu entender quem eu sou como empresário, como ser humano, se eu me conectar com alguém que complementa comigo, vai para cima. Aí o que eu vou precisar? Eu vou precisar de desenvolvimento, né? De conhecimento. Quais conhecimentos? O primeiro, desenvolvimento pessoal, para que eu possa entender quais as minhas virtudes que eu tenho e tudo mais. E depois eu iria para um tripé simples: marketing, gestão e vendas. Só que como você tem um gestor com você, ele vai cuidar disso aí. E aí você traz marketing e vendas atrelado ali para exponencializar. Mas, Piero, parece ser muito difícil. Aí replica. Cara, não é difícil. É só você testar. Eu testo, valido o que funcionou, replico. Desse sistema todo que você nos explicou e por trabalhar diretamente com as pessoas que querem aprender isso, o que você percebe que é o ponto falho da grande maioria das pessoas? O ponto falho das pessoas é falta de liderança. Olha só. 80% do sucesso é psicologia positiva do líder e 20% é estratégia. Ou seja, se eu pego um líder que tem uma mentalidade positiva e fala, eu vou fazer dar certo, ou seja, uma crença de fazer dar certo, eu tenho 80% do jogo ganho. Caraca. Os outros 20% é estratégia. Estratégia, vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo para você de estratégia.
Tudo bem? Estratégia. Eu tô com esse podcast aqui e eu posso pegar esse podcast e simplesmente levar para uma emissora de TV. É uma estratégia que você tem. Não, eu quero pegar esse podcast e eu simplesmente não vou levar para uma emissora de TV. Eu quero abrir a minha emissora de TV e vai ter uma série de programas. É uma outra estratégia. Não, eu quero pegar esse podcast aqui, eu quero transformar esse podcast em simplesmente em jornal que eu vou comercializar na internet, ou eu vou vai pro Spotify e tudo mais. É uma outra. Enfim, tem estratégia. Só que cada estratégia vai levar o seu negócio a um tipo de crescimento. Então, se eu sei a mentalidade do dono, 80%, e se eu tenho a estratégia certa, bum, explodo. Então, na minha visão, por eu ter já passado 22 mil empresários na mão, assim, nos nossos eventos presenciais, eu ter treinado, e esses empresários que estão comigo aí já há 4 anos, a falta de liderança é o principal fator decisivo de sucesso de alguém. Porque quando eu tenho a liderança bem definida, a psicologia positiva do líder e a liderança bem específica, eu encontro resposta, solução, me conecto com pessoas, tenho conhecimento, eu vou pra cima, entendeu? Saquei. Faz muito sentido.